Bem-vindos de volta. Retomamos aqui o nosso bate-papo aqui no Security Talks Day. Não se esqueça, tem um QR Code na sua tela. Você pode mirar a câmera do seu celular depois desse QR Code e ali você vai poder se inscrever e participar da premiação. Daqui a pouquinho a gente vai começar a abrir aí a rodada de premiação. Então vai lá e aproveita. Eu estou nesse momento com o meu querido amigo Benny Schneisinger. Certo? O pessoal hoje adorou colocar a gente só com um nome que me faz pegadinha aqui, né? Benny, faça o nome direitinho para a gente, por favor, cara. Benny Schlesinger. Schlesinger. Só faz um ano, né? Um ano e meio, mas eu chego lá, Benny, eu chego lá. Só para deixar claro para vocês, o que vocês estão vendo não é uma ilusão de ótica, tá? Realmente eu sou bem menor do que ele. Eu estou em segundo plano na câmera, mas não adianta, ela denuncia mesmo. O Benny é um grande parceiro do CT das iniciativas da ACES, né? Então, o tema que o Ben trouxe para a gente hoje é a respeito do Open Source Intelligence e fontes abertas de inteligência, né? A gente conversou um pouquinho antes disso, é super interessante. Então, eu vou pedir para você, sei que você preparou uma apresentação aqui para a gente, né? Então, vou pedir para compartilhar a apresentação aqui para que você possa começar. Você vai ter até as 10h50. Eu volto um pouquinho antes aí para ajudar na passagem de bastão. E, por favor, fica sempre muito à vontade, a casa é sua. Legal, obrigado, Silvano. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui no canal do CT. É um prazer enorme estar aqui de novo. E eu decidi dessa vez trazer um tema um pouco novo. Eu resolvi trazer um tema um pouco novo, Silvano, são as fontes abertas de segurança, né? Open Source Intelligence. Então, o que são fontes abertas de inteligência? Esse é um assunto que está sendo muito falado, esse é um assunto que está sendo muito divulgado nos principais canais internacionais de segurança, que são, na verdade, tentando simplificar, é tudo que está disponível sobre a gente, sobre as nossas empresas na internet, tá? Seja a internet aberta, aquela que a gente conhece, ou seja nos canais mais escondidos da internet, como Dark Web, Deep Web. De forma muito sucinta, o SINT é a prática de coletar informações de fontes publicadas ou disponíveis publicamente. A forma mais conhecida e mais corriqueira que a gente conhece é o Google. Você coloca lá no Google, né, a mais famosa, a mais usada em todo mundo, você coloca no Google, faz uma pesquisa e aí você tem uma série de informações sobre aquilo que está sendo pesquisado, seja uma pessoa, seja uma empresa, né? Então, qual que são os passos, o passo a passo do OSINT, do Open Source? O principal é a questão do histórico de navegação. A gente se preocupar um pouco com o histórico de navegação, aquilo que a gente deixa como rastro, da onde você anda pela internet, da onde você navega pela internet, você acaba deixando um rastro, sejam dos lugares aonde você está, onde você conecta, os sites que você frequenta, as redes sociais, principalmente hoje, é um dos maiores fontes de informação aberta são as redes sociais. E isso você pode buscar ou navegar procurando pessoas de interesse. Então, eu tenho interesse em conhecer mais sobre tal personalidade, tal pessoa. Depois a gente vai falar um pouco das finalidades disso. Eu posso ter a questão das transações financeiras. Então, sim, as transações financeiras elas ficam na internet, será que de forma segura ou não, né? E evitar ameaças, que são ameaças conhecidas muito sobre cybersecurity. Meu amigo Massa esteve aqui um pouco mais cedo, falou um pouquinho sobre cybersecurity, mas você tem o cybersecurity ligado à questão de malware, né? Então, alguém tentando invadir o teu computador, roubar as tuas informações, ou que a gente tem visto muito por aí, o phishing. Então, a pessoa coloca alguma coisa ali, um link para você clicar, um arquivo para você baixar, e, ao mesmo tempo, você está abrindo o teu computador para que essa pessoa entre ali e veja tudo que tem no seu histórico de navegação, as suas informações, os seus discos rígidos, servidores e etc. E o que a gente tem visto muito dentro ainda do malware e do phishing são as empresas que estão tendo a sua operação bloqueada por pessoas mal intencionadas para depois ter um pedido de resgate. Mas o quanto que aquelas informações que a pessoa mal intencionada
teve para cometer esse crime já não estavam disponíveis em fontes abertas. Numa procura um pouco mais minuciosa, ele encontrou ali uma forma de invadir ou o seu computador ou a sua empresa. Então, vamos entender um pouquinho como funciona esse processo. Primeiro, então, dentro desse processo existe a coleta de dados. Então, como eu falei, existem as fontes mais conhecidas, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, e as fontes não tão conhecidas, né, a Dark Web, Deep Web, sites governamentais. Então, você tem, por exemplo, sites de justiça, onde você pode verificar ações criminais, ações civis, trabalhistas. Então, você começa a ter um número de informações muito grande sobre aquela pessoa, as empresas que ela realmente trabalhou, o passo a passo que ela deu. Ela deixa um footprint, ela deixa uma pegada muito valiosa na internet como um todo. E depois tem o processamento desse dado, quer dizer, eu vou eliminar risco, eu vou tirar ali falsas publicações ou publicações que eu encontrei que não dizem respeito àquela pessoa, àquela empresa ou aquele assunto que eu estou buscando. Eu vou analisar os fatos, verificar, por exemplo, se eu quero contratar alguém, eu preciso saber como é aquela pessoa no dia a dia da empresa, como foram os contratantes, como foram as empresas que essa pessoa passou antes de se candidatar para a minha empresa, como é que ele se comportou nessas empresas que ele passou antes de vir, né? Você tem o LinkedIn, você tem, como eu falei, a própria questão da justiça, né? Dar um exemplo aqui, um funcionário entrou com ação em todas as empresas que ele passou, algumas delas pedindo realmente alguma coisa que fazia direito, mas outras ele estava querendo ganhar dinheiro, ganhar uma vantagem. Nas redes sociais ele tem um comportamento agressivo, seja nas questões, por exemplo, ligadas ao futebol, ou ligadas à política, à polaridade que a gente vê cada vez mais crescendo nas redes sociais. Então, como é o comportamento dessa pessoa? Nessa fase de processamento de informações, eu começo a traçar um pouco do perfil ou dessa pessoa ou dessa empresa que eu estou buscando. E aí vem a última fase, que é o uso e a aplicação. Dentro do corporativo, as aplicações elas são o que nós chamamos de fair play, né? Elas são para o bem. Então, eu quero contratar um candidato, ou eu quero contratar uma empresa, ou eu vou comprar uma empresa, se for uma empresa de investimentos, né? Eu vou comprar uma empresa, eu consigo ir atrás daquela empresa, quem são os sócios dessa empresa, com quem essa empresa se relaciona, quais os tipos de produto e serviço. Então, depende muito da sua finalidade na busca dessas fontes abertas. Aqui a gente vai dar uma olhadinha nas principais funcionalidades que hoje existe para essas fontes abertas. Então, existe uma utilização muito forte por parte do governo. Tá? Qual que é a finalidade? Porque o governo acessa essas fontes abertas. Parte de segurança nacional, contra-terrorismo, rastreamento cibernético, terrorista, grupos terroristas se comunicam muito e trocam informação muito pela Dark Web e a Deep Web. Então, ali no Google, no Twitter, tal, acabam não aparecendo, mas não deixam de ser consideradas fontes abertas. Compressão de opiniões públicas, né? Então, o governo está para entrar com uma política pública, ele quer saber se aquela política ela vai cair bem para aquele governo ou se vai gerar uma polêmica, como está sendo a reação da população frente a isso, ela consegue monitorar isso através de fontes abertas. Influenciadores políticos, agora estamos chegando ano que vem, eleições, então como anda o perfil dos políticos, se eles estão sendo bem vistos pela sociedade, pela categoria, ou não, olha, estão falando mal, estão pichando, aquele político não tem chance nenhuma de se candidatar. Então, as fontes abertas ajudam muito nessas tomadas de decisão. E exploração de mídia estrangeira para obter informações sobre eventos ou sobre as relações internacionais que aquele governo mantém. Como os outros países estão olhando aquele país que aquele governo está interessado. Então,
usando aqui o exemplo do Brasil, né? Como é que a Europa, Estados Unidos estão enxergando o atual governo, as atuais políticas de governo? Será que estão enxergando isso bem ou mal? Então, a gente consegue monitorar não só jornais e revistas, mas a percepção da população de outros países em relação àquele governo. Outra utilização que a gente tem para fontes abertas são as organizações internacionais. Aqui eu trago o exemplo da ONU, que é para apoiar em operações de manutenção de paz, verificar onde estão tendo as principais zonas de conflito. A ONU usa bastante as fontes abertas. Uso também o exemplo da Cruz Vermelha, que ele pode mapear através de fontes abertas, aonde são os países ou as regiões que mais precisam de socorro, de atendimento, né? Ou, de repente, algum lugar onde já foi atendido e que não estão fazendo uso correto não estão fazendo uso correto daquela estrutura que, nesse exemplo, a Cruz Vermelha montou. Ela consegue, mesmo depois saindo daquele país, da ajuda humanitária que ela faz, ela monitora como isso está acontecendo, como está saindo aquele trabalho que foi realizado. Mais uma utilização para as fontes abertas, a gente tem isso bastante presente aqui em São Paulo, no Brasil. A polícia usa as fontes abertas para proteger os próprios cidadãos de abusos, de violência sexual, roubo de identidade, que está muito comum agora, sequestro relâmpago, sequestro com Pix. Então, ele consegue, com fontes abertas, a própria polícia, monitorar tanto a localização da onde esses crimes estão acontecendo, quanto, às vezes, se tiver alguma transação financeira, aonde foi feita aquela transação financeira, até para dar uma dica para a polícia, da onde ela pode, eventualmente, iniciar uma investigação. Então, ela pode chegar a investigar ou pode prender os bandidos baseado em fontes abertas, ok? E, normalmente, monitora os canais de mídia social, em busca de eventos ou grandes palavras-chave, né, que eles monitoram: arma, crime, briga, violência. Tá? Então, tem palavras-chave que a polícia monitora constantemente. Crimes, prevenir crimes. Então, eles sabem que estão conversando sobre um assunto específico, sobre tráfico de drogas, por exemplo, numa certa região. Ele consegue monitorar aquela região e, eventualmente, consegue fazer uma ação policial naquela região, na prevenção, quer dizer, antes do crime acontecer, antes do exemplo aqui usado, antes do tráfico de drogas conseguir lograr êxito ali, conseguir fechar os negócios e a bandidagem conseguir sair vitoriosa naquela ação, a polícia consegue estar um passo à frente, que isso é muito importante. Uma outra utilização bacana para fontes abertas são as empresas, é o corporativo, né? Tanto a parte de investigar mercados, eu quero saber como aquele mercado, eu sou uma empresa de investimentos, ou como meu amigo Massa falou, né, trabalha em banco, então o banco quer monitorar como estão as ações dos outros bancos de marketing, de divulgação das suas marcas, de novos produtos. Então, as fontes abertas estão aí para as empresas utilizar, monitorar atividades dos seus concorrentes. Então, eu trabalho, por exemplo, em banco, eu sei o que os outros bancos estão fazendo. Então, eu não preciso, né? Eu consigo monitorar as ações, os produtos que eles estão lançando e tal, para conseguir acompanhar as tendências de mercado, planejar atividades de marketing, prever qualquer coisa que possa afetar ou ameaçar o crescimento futuro daquela organização. E aí a gente entra na parte de segurança e cybersecurity, que é a parte de vazamento de dados, e identificar se a empresa está expondo os dados. Então, o vazamento de dados, sim, é uma questão relevante e importante para as empresas, mas as empresas também podem descobrir, através de fontes abertas, se os dados estão de forma intencional ou com intenção, né, as pessoas estão fazendo os dados daquela empresa vazarem na internet. E aí é muito melhor que a empresa descubra que os seus dados estão disponíveis em fontes abertas
antes que pessoas mal intencionadas, hackers e etc., descubram essas informações. Então, a empresa faz isso de forma proativa, encontra essas informações, acaba excluindo, retirando ali de fontes abertas, antes que isso caia na mão de pessoas mal intencionadas. E o último, mas não importante, exemplo de utilização de fontes abertas que eu trago aqui é a área que eu tenho mais tranquilidade em falar, que é a área que eu trabalho, a área de segurança. Então, tanto a parte de segurança patrimonial, segurança pessoal, prevenção de perdas, cybersecurity, todos os profissionais, de uma forma geral, que atuam na área de segurança, podem e devem fazer uso das fontes abertas de segurança, né? Utilizado por hackers e testadores de penetração para reunir inteligência sobre um alvo específico online. Então, quando o mal intencionado ele aponta para aquela empresa ou para aquela pessoa, a gente tem que ter certeza ali que não tem nenhuma informação relevante que possa ser usado, pode ser mal utilizada por essa pessoa mal intencionada. Auxilia na condução de levantamento de engenharia social, tanto de empresa quanto de candidato. Eu falei um pouquinho sobre a questão da admissão de candidatos, né? Mas eu consigo saber muito bem o perfil daquele candidato, quem é aquela pessoa, de que forma ela se comporta. Será que ela é uma pessoa que expõe os dados das empresas que ela já esteve, que ela já trabalhou, ou é uma pessoa discreta, uma pessoa que sabe trabalhar com as informações? Será que essa pessoa é engajada com uma ação comunitária? Se ela tem um pensamento aberto para esse tipo de coisa? Então, o perfil do candidato ele pode ser muito facilmente traçado com a ajuda de fontes abertas. Isso também é feito para empresas, o que a gente chama no meio corporativo de background check. Você checar o background, você checar aquela empresa, como é que está a saúde daquela empresa, quem são os sócios, quem são os funcionários, né? Você coloca, por exemplo, o nome da empresa no LinkedIn, já vem ali uma série de pessoas que trabalham naquela empresa, né? Então, será que eu conheço alguém que trabalha naquela empresa e que eu posso me conectar e eu posso ter mais informações sobre aquela empresa? Isso, de novo, trabalhando somente com fontes abertas. Então, eu não estou quebrando nenhum protocolo, eu não estou pegando uma informação confidencial, eu não estou tendo acesso a algo que eu não deveria. Então, com fontes abertas, eu tenho acesso a essas informações e eu consigo fazer um trabalho de mineração desses dados e obter êxito naquilo que eu preciso fazer. E, pensando na operação mesmo da empresa, né, proteger a cadeia logística de grupos terroristas, ou, como a gente tem aqui muito no Brasil, roubo de carga, né? Já soube de empresas que conseguiram evitar roubo de carga, monitorando as fontes abertas. Então, sabiam que estavam, por exemplo, atrás de uma carga de uma certa empresa, e quando a pessoa sabia que aquela carga, aquele dia, ela seria roubada, simplesmente a empresa não retirou a carga de dentro da empresa, né? Então, ela tomou uma decisão preventiva e ela conseguiu evitar um roubo. Ela evitou a exposição do motorista, das pessoas que estavam ali carregando aquela carga, ela protegeu o patrimônio da empresa, o ativo da empresa, não colocou ninguém em risco, isso somente utilizando inteligência e contra-inteligência através das fontes abertas. A ideia é passar justamente essa ideia maior para vocês sobre fontes abertas. É um assunto que está crescendo muito. Eu tive agora na feira da ASIS International, no final de setembro, nos Estados Unidos. Esse foi um assunto amplamente discutido na feira de segurança, tanto na feira, nos expositores, nós tínhamos exposição sobre ferramentas que nos auxiliam nessas buscas e nessas pesquisas, quanto discussões sobre o uso correto dessas fontes abertas. Então, é um assunto que está crescendo bastante, é um assunto que tem que estar presente nas organizações, sejam elas governamentais, sejam elas organizações privadas, e, de novo, como isso aqui é um bate-papo para profissionais de segurança, quem ainda
não sabe o que é ou está conhecendo agora pela primeira vez, eu sugiro, vai atrás, é uma ferramenta importante para o gestor de segurança, para a operação de segurança, como eu disse, seja segurança pessoal patrimonial, seja a parte de TI, cybersecurity, é algo que precisa estar no dia a dia das organizações quando nós pensamos em segurança. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Eu falei para vocês que o assunto era um assunto novo e pertinente, né? Como é que você imagina a projeção disso na utilização para instituições privadas, para uma pessoa física poder se proteger nos próximos anos? É um desafio, Silvano, é um desafio muito grande. É impressionante o número de informações que a gente deixa, o rastro que a gente deixa na internet, às vezes intencional, né? Então, quando você publica no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você quer deixar um rastro, né? Você tem intenção de deixar um rastro. Mesmo que não conscientemente, às vezes, né? Porque a pessoa, não, só quero compartilhar minha alegria ou um momento, mas esquece naquele momento que isso vai ficar. Perfeito, vai ficar e isso traz muita informação, né? Por exemplo, eu estou querendo pedir um aumento para o meu chefe, ao mesmo tempo eu coloco uma foto que eu estava esquiando nos Alpes suíços, né? Você fala, opa, peraí, você coloca numa fonte aberta que você levou a sua família para esquiar nos Alpes suíços e agora vem negociar, fala que seu salário não é o suficiente, alguma coisa assim. Então, esse cuidado é necessário, as empresas estão fazendo, aquelas que ainda não estão perdendo tempo, porque precisa ser feito. Dei aqui diversos exemplos da utilização das fontes abertas, mas nós, como pessoas físicas também, temos que pensar nisso, né? O nosso dia a dia, nossas postagens, aquilo que a gente navega na internet, o que a gente compra e etc., tem que estar condizente com a nossa realidade, com quem nós somos, sabendo que isso gera como eu falei, é uma impressão digital que a gente vai deixando ao longo do tempo na internet. Fantástico. Vini, o pessoal que está acompanhando, quem quiser entrar em contato com você, qual é o canal principal? Eu tenho usado bastante o LinkedIn, então procura lá Beni Schlesinger no LinkedIn. Eu tenho as outras redes sociais também, o Facebook, o Instagram, mas eu sou um pouquinho chato com as redes sociais. Os motivos eu já expliquei aqui. Então eu deixo um pouquinho mais restrito, mas no LinkedIn tem o meu contato, o meu acesso, pode mandar uma mensagem lá direto, com certeza vou responder. Fantástico. Você que está nos acompanhando, fica ligado, a gente vai agora trazer mais um dos patrocinadores do evento na volta. A gente vai fazer a primeira rodada de premiação e o Marco Forjaz da Aeroscan vai bater um papo com a gente. Fica ligado.